ele dá 113 profecias pequenas, versetos em latim, e o 113º, que é o Petrus Romano, ele dá um nome, né? E ele diz que ele será o Papa que vai enfrentar uma grande tribulação, que a igreja vai enfrentar muita perseguição, e a gente sabe que no livro de Apocalipse o anticristo ele se levanta contra o sistema religioso da Babilônia. Se alguns interpretarem que ali a Babilônia é a igreja católica, ela vai ser destruída pelo anticristo. Porque Deus é Pai e Filho, que é Cristo e o Espírito Santo, mas eles são todos o Verbo, eles são todos os criadores. Como funciona isso? Então, a Trindade é um dos mistérios mais... a gente pode compreender, mas não compreender com toda a profundidade, né? A Bíblia diz que Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um, né? E na verdade é Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Agora, Cristo, antes de nascer, ele já era Deus eterno. Só que ele é o Verbo, é o Logos, né? Lá em João capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que significa era o Verbo? Então, o Verbo é o Logos, a palavra grega lá é Logos. É a própria essência de Deus. É a ação? Não, é a pessoa do Deus Filho que cria todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, está falando de Cristo, né? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, eu diria o seguinte, Deus ele é o arquiteto que concebeu. Tá. E ele criou através da palavra. Quem é a palavra? O Verbo. É Jesus. E o Espírito Santo supervisionou. A gente vê isso lá no Gênesis, né? No Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali é Elohim, que é plural. Deuses? Na verdade, os judeus vão dizer que é um plural de majestade, sim, que na verdade é uma forma de dizer, uma forma culta de dizer que Deus que é um só. Mas ali é um plural. E quando você vê depois Deus falando sobre criar, né, o ser humano, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, quem criou o homem também? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Cristo, antes de encarnar, ele era Deus Filho. Eternamente com Deus, nunca foi criado, né? Existem algumas seitas que dizem que ele foi criado. Por exemplo, os mormons dizem que tanto Jesus quanto o diabo são irmãos. Entendeu? E que eles não são Deus. Eles são criados por Deus. São seres poderosos, mas não são Deus. Mas segundo a ortodoxia da Bíblia, o Filho é Deus tanto quanto o Pai, tanto quanto o Espírito Santo. Eles são três em um. Existem várias maneiras de você entender isso. Por exemplo, a água. A água você tem o estado sólido, líquido e gasoso, mas é H2O. É a mesma água. Então são manifestações da mesma pessoa de três maneiras diferentes. São três manifestações, três... Você não pode dizer que são três deuses, mas são três pessoas numa só. Entendeu? Mas Jesus, antes de encarnar, ele já existia. E na Bíblia é interessante porque muitas vezes ele aparece como mensageiro de Javé. Ah, é? Lá na tradução para o português, né, fala anjo do Senhor. Mas no original é Malach Yahweh. Malach é anjo, mas é também mensageiro. Porque quando você fala de anjo, parece que é um ser criado, né? Certo. Os anjos foram criados. Mas o anjo do Senhor, não. Ele não é criado. E uma diferença também de todos os demais anjos, porque, por exemplo, quando alguém tem uma visão de um anjo qualquer, ele é um ser extraordinário. Então, normalmente a pessoa não aguenta ficar de pé, ela cai em adoração. E os anjos, quando eles são anjos criados, eles falam, olha, não me adore, levanta, eu sou servo do Altíssimo como você. Mas o anjo do Senhor não, ele aceita adoração. Então tem algumas manifestações, por exemplo, quando Moisés está diante da sarça ardente, lembra dessa história? Né? Que ele vai lá, ele vê um arbusto que pega fogo, e aí de repente... No arbusto vem uma voz que diz, olha, tira as sandálias dos seus pés porque esse lugar é santo. E aí ele tira e ali Deus fala com ele. Ali é o Senhor Jesus que está falando com ele. E é interessante porque muitos anos depois, né, quando Josué está para cruzar o Jordão para enfrentar a cidade de Jericó, ele tem uma aparição, ele vê um homem com uma espada desembainhada. E aí ele olha e percebe que é um ser
sobrenatural, e ele pergunta: você é um dos nossos ou é do exército inimigo? Aí ele diz: não, eu sou o capitão dos exércitos do Altíssimo. Tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. Quer dizer, de novo, ordena que ele tire as sandálias, ou seja, ali é Jesus. Então Jesus já começa a agir antes de aparecer como homem. Agia como o mensageiro. Eu não gosto de usar o anjo do Senhor, porque parece confunde, que é o criatura. Não, é o mensageiro. Hebreus capítulo 1 diz assim, olha: tendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então, Jesus, quando ele encarna, quando a gente chegar lá nós vamos falar sobre isso, ele é a manifestação exata de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser, como diz a palavra. Mas no Velho Testamento ele já agia. Ele é o verbo que criou todas as coisas. A Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Tem também o trecho que diz assim, né? E o verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Ele é o Deus Filho, ele é a manifestação exata de quem é Deus. Quando Filipe chegou e perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou igual ao Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um. Aí os judeus falam: não, mas isso é idolatria, porque tem mais de um Deus, isso é politeísmo. Não é, porque a palavra, tem um texto que eles usam muito, né? Que fala, né, que Deus, ouve ao Israel, o Senhor Deus é o único Senhor, aí é o Shema Israel, né? E fala que Deus é um, só que essa palavra Echad, um, também se refere a uma unidade que pode ser plural. No caso de Cristo, ele é um com o Pai, é um com o Espírito Santo, mas são pessoas diferentes. Então esse é um mistério que nós não conseguimos quantificar e nem entender completamente, porque extrapola, né, transcende o nosso entendimento. Mas antes da encarnação, ele já atuava muito. Por exemplo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isto é uma alusão, isso é João capítulo 1. É uma alusão a Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus o Pai, ele dá o comando, mas quem executa é o Verbo. Porque como é que Deus criou o universo? Pela palavra. Quem é a palavra? É Jesus. E depois, em seguida, o texto diz: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É o Espírito Santo. Então o Pai, o Filho e o Espírito, os três estavam atuando juntamente na criação. Então, a luz, quando se fala faça-se a luz, tem alguma relação com Jesus ou não? Não, Jesus é a luz do mundo também. Mas não é nesse caso. Alguns afirmam que tudo criou a partir da luz que é Jesus, porque ele é o Criador, né? Yehi or, haja luz, e houve luz. Só que ali não pode ser Jesus, porque Jesus não foi criado, ele já existia. Entendeu? Mas ele é a luz do mundo. João também diz, né? Jesus falou, né? Ele tem diversas metáforas que ele usa para explicar quem ele é. Eu sou o pão da vida, né? Eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Ele usa metáforas para explicar para as pessoas quem ele é. Por exemplo, eu sou a porta. É óbvio que Jesus não é uma porta. Mas assim como uma porta você pode abrir e dar acesso, ele dá acesso a Deus. Entendi. Assim como uma porta ela se fecha e te dá proteção, para quem está do lado de dentro, ele também nos dá proteção. Então, ele usa de metáforas. Mas quem é Jesus? É o Deus Filho, é o Verbo de Deus, é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que tudo foi criado por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus não é uma criatura, ele é o Criador. E quando se fala em Jesus no Gênesis, já se sabe, já se tinha o plano de ele se encarnar algum dia, ou isso veio pela queda? Não, isso está na eternidade. Ah, é? Desde a eternidade. Veja, nós já falamos aqui sobre... Mas você entendeu, né? Ele não veio por causa da queda. A sua pergunta é espetacular.
Se não fosse feito, eu tinha que fazer. Tá. Porque ela é muito boa. Porque muita gente pensa que É. Jesus veio para esse mundo porque o homem pecou. Exato. Não. Ah, não? Ele é eterno. Tudo foi feito por ele e para ele. A Bíblia diz, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A Bíblia diz que aprove a Deus fazer convergir em Cristo todas as coisas. Cristo é o plano A de Deus. O Deus eterno, o Deus soberano, sempre soube que esse era o plano original. Ah, então quer dizer que Deus fez o homem pecar? Não, não é isso. É que, veja, do ponto de vista de alguém que é eterno, que sempre existiu, mas alguém que sabe tudo, e alguém que pode tudo, o que veio primeiro? O que ele sabia que o homem ia cair, ia precisar de um redentor, ou o fato dele ser soberano e decidir tudo? Para mim, a soberania dele está no mesmo nível do conhecimento dele, né? A onisciência dele. Então, Cristo já existia. Olha, tem um texto de Apocalipse que eu acho extraordinário para responder a tua pergunta. Apocalipse 13:8 diz assim, está falando ali Apocalipse 13 fala da besta, né? Fala do falso profeta, do anticristo. No versículo 8 diz assim, adorá-la-ão, né, o anticristo, as pessoas vão adorar, aqueles cujos nomes, adorá-la-ão aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que está dizendo ali? Que na época do anticristo, quem não tiver o nome escrito no livro da vida vai adorar a besta, o anticristo. Mas ali tem uma verdade que é extraordinária. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do cosmos. Caramba. Então, a morte de Jesus, embora tenha tido, né, uma data no mundo físico, ela sempre aconteceu. Já estava na eternidade. Entendi. Ele morreu antes de nascer. Caramba. Entendeu? Então, qual o significado disso, pastor? Desse sacrifício já está previsto, né? Não, Deus sabia, Deus quis criar uma humanidade que ele sabia que ia cair, e ele trouxe como solução a coisa mais linda do mundo, um amor incondicional. Porque não existe outra explicação senão o amor. Porque a Bíblia diz que nisto prova Deus o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Cara, se você pudesse saber, por exemplo, que um amigo que você vai ter vai ser sacana com você, não era mais fácil você falar, não vou ter esse amigo? Mas Deus não. Ele sabe. Ele sabia que nós seríamos pecadores, que a gente pisaria na bola com ele, e ainda assim ele nos escolhe lá na eternidade. E ainda assim ele manda o seu filho Jesus para morrer por nós. Sabe, isso é extraordinário. Porque o amor de Deus é incompreensível. Está além do nosso entendimento, mas é um amor real. E Jesus é a expressão do ser de Deus. E a Bíblia diz que a natureza de Deus é amor. Deus é amor. Não é que Deus ama, Deus é amor. Então, Jesus pré-encarnado é o mensageiro de Deus que muitas vezes ele apareceu. Você quer ver uma outra situação também icônica, tremenda? Você sabe da história de Abraão, né? Abraão, quando tinha 75 anos, estava lá na Mesopotâmia, ele tem um encontro com Deus e Deus fala para ele, ó, você larga tudo que você tem, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele foi. Abandonou o dinheiro, o pai dele, Terá, tinha uma fábrica de ídolos, ele era um cara bem estabelecido, estava numa cidade na Mesopotâmia que tinha uns 200 mil habitantes na época, e ele vai para um lugar que ele nem sabia onde era. Deus promete para ele, lá em Gênesis 12, que faria dele uma grande nação. Promete um filho para ele. O cara tinha 75 anos. Imagina, o cara chama Abrão. Abrão é pai exaltado. O cara com 75 anos não tem nenhum filho. Aí Deus promete um filho. E durante 25 anos esse camarada está esperando uma promessa que não se cumpre. Até que chega um dia, ele está meio-dia, na porta da tenda dele, aparecem 3 seres. 2 anjos e o terceiro é o anjo do Senhor, que é Jesus. Ali naquele momento, ele adora. E Jesus recebe a adoração.
manda os 2 outros anjos que vão para Sodoma, dizendo que Sodoma seria destruída, e ali fica tendo comunhão com ele, dizendo: ao ano que vem você vai ter um filho. Ele com 99 anos e Sara com 89. Caramba. E aí, um ano depois, eles têm o filho Isaac e tal. Mas ali o anjo do Senhor recebe adoração. Então, em muitos lugares onde o anjo do Senhor ele é enviado para fazer alguma coisa extraordinária, quando alguém adora, ele recebe adoração. Então, Cristo, antes da encarnação, sempre foi Deus. Sempre existiu. Sempre existiu. E a encarnação dele já estava decidida lá na fundação do cosmos. Aliás, na eternidade. Na eternidade. Né? Mas esse paralelo foi um paralelo o pedido de Deus do sacrifício do primogênito para Abraão, para ter depois um paralelo com Jesus, ou não tem relação? Tem tudo. Isso se chama na teologia de tipo. Tipo? Tipo. Você tem o tipo e o antítipo. Então, Isaac é um tipo de Cristo. É. Pensa o seguinte: Abraão é o pai, Isaac é o filho. Deus chega para Abraão e fala: ó, você vai caminhar 3 dias, ele morava em Beersheba, vai caminhar 3 dias até o Monte Moriá e você vai entregar Isaac como sacrifício para mim. O filho que eu quero sonhado, que você prove que você me ama mais do que seu filho. Deus ainda fala: pega o teu único filho a quem te amas, e ele já tinha o filho Ismael, mas era o filho mesmo a quem ele amava, e você vai oferecer para mim em sacrifício. Naquela hora, Isaac morreu no coração de Abraão. Por quê? Porque todos os povos pediam sacrifício de filhos. Ah, é? Todos os deuses daquela época faziam isso. Caramba. Você nunca ouviu falar do deus Moloque, por exemplo? Não. Que ofereciam as crianças para ele e eles queimavam as crianças em oferenda para o deus Moloque. Era muito comum dos deuses daquela época receber oferendas de filhos. Então, não se esqueça, Abraão obviamente falou: pô, mas que loucura é essa? Diz que eu vou ser pai de nações, através dele está pedindo para matar. Começa com Só que ele foi e levou o filho. Só que quando ele chega lá, ele fala para os 2 servos dele: vocês fiquem aqui, que eu e o rapaz vamos subir, adorar e voltaremos. Então na cabeça dele ele falou: olha, ou Deus vai na última hora desistir, ou então ele vai ressuscitar. Porque ele me prometeu que ele vai me dar uma descendência. Mas ele leva. Aí eles começam a subir o Monte Moriá. Isaac está carregando a lenha. Isaac vira para Abraão e fala assim: ô pai, qual é o animal que a gente vai aqui está a lenha, aqui está o fogo, cadê o cordeiro para o sacrifício? Caramba. Aí Abraão fala: Deus proverá. Enquanto Abraão estava subindo de um lado com Isaac, do outro lado estava subindo o cordeiro. Aí aquele cordeiro, que era um carneiro adulto, ficou preso por chifre. E quando ele foi... Ficou preso onde? Num arbusto, que representa a cruz. Quando ele foi esfaquear, né, foi dar na goela dele, provavelmente ia degolar, ele ouviu a voz do céu. Ele ia degolar o Isaac. Ele ouviu do céu: Abraão, não levante a sua mão contra o seu filho, porque eu sei que você me ama. E aí, quando ele levanta os olhos, ele vê o carneiro do sacrifício. Ali, pela primeira vez, surgiu o nome Jeová Jiré. O Senhor proverá. O Senhor proverá para si o sacrifício. Isto é um tipo de Cristo. Porque Deus pediu para Abraão para entregar o filho, mas Abraão não precisou entregar. No coração ele já entregou. Mas sabe por que Isaac não morreu? Por quê? Porque Jesus iria morrer. Porque o Pai Celeste, quando chegou a hora, não pôde poupar o seu próprio filho, para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Então, o Velho Testamento inteiro fala de Cristo. Não é só esse. Tem muitos. São os tipos, são pessoas, são personagens, são os animais. Todos os animais sacrificados, eles apontavam para Jesus. Quando João Batista vê Jesus passando, ele diz para os discípulos dele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já sabia que Jesus era o Cordeiro que ia morrer. Caramba. Você está entendendo? Então, tudo, por exemplo, quando João fala: e o verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade, no grego ali a palavra é eskenou, significa tabernaculou. Ele usa
a palavra para tabernáculo, porque o tabernáculo do Velho Testamento era uma representação de Cristo. Então, na verdade, tudo que está no Velho Testamento Tudo aponta para Jesus. Então, a profecia de São Malaquias, as profecias trazem um título para esse Papa e uma frase, entendeu? Então o título é Petrus Romanus, né? Que é o Pedro Romano. E aí tem uma frase em latim que é grande, mas se a gente for traduzir, diz assim: na perseguição final da Santa Igreja Romana reinará Petrus Romanus, ou seja, Pedro o Romano, que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações, após as quais a cidade das 7 colinas, aí subentende-se Roma, será destruída e o juiz terrível julgará o seu povo. Fim. Aí terminam as profecias. Como as profecias terminam ali, os caras falam, meu irmão, então é o Apocalipse, né? Aí acabou, não tem mais Vaticano, não tem mais Papa, não tem mais Basílica de São Pedro, catolicismo, né? E assim, a cidade de 7 colinas pode ser Roma, mas pode ser Istambul também. Ah, é? Também tem 7 colinas. Também cabe. Porque isso também leva uma reflexão, porque existem dentro dos escatologistas aqueles que acreditam que o anticristo não virá de Roma, mas virá dos islâmicos. Entendi. Por quê? Porque a profecia de Apocalipse 17 está completamente ligada à Babilônia. E a Babilônia, se você tomar como pelo aspecto espiritual, a Babilônia é a falsa religião. Quando você lê Apocalipse 17, você vê claramente que há uma mulher que está sentada sobre uma besta. E essa mulher é uma meretriz. E na Bíblia, a falsa religião é sempre comparada a uma prostituta, espiritualmente falando. Então, alguns afirmam, né, que seria a igreja romana. Não, isso tudo é uma conjectura e tal. Mas, de qualquer forma, o que a gente percebe é que os capítulos 17 e 18 de Apocalipse falam da destruição da Babilônia. Alguns interpretam mais literalmente a Babilônia como a região ali onde está o Iraque hoje, entre o Tigre e o Eufrates. Alguns acreditam que é a religião do Islã. Porque se você olhar e fizer uma análise da escatologia dos islâmicos, ela é muito... O 12º imã, que é o Imã Mahdi, ele parece muito com o anticristo da Bíblia. Tem muitas semelhanças. E ele vem para produzir uma guerra islâmica, uma jihad, que vai determinar o fim do mundo. Agora, portanto, não dá para você afirmar, porque tem gente que quer de toda maneira dizer que não, é Roma. Eu pessoalmente não acredito nisso, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, quando fala de Roma, está falando do Império Romano, que não diz respeito ao que é a Itália hoje. Sim. O Império Romano ele envolvia muito mais do que isso. Ele é praticamente toda a Europa e parte do Islã, parte do Oriente também. Então, na minha opinião, hoje você não tem como saber exatamente. Nós precisamos, obviamente, estudar essas interpretações e tentar identificar os aspectos que são interessantes e os aspectos que não são interessantes, porque o grande público, na verdade, ele vai ouvir o que a gente está dizendo e vai replicar sem ter entendimento. E, na minha opinião, toda vez que alguém vem e faz um prognóstico escatológico que tenha furos teológicos, gera uma coisa muito ruim, porque as pessoas vão ridicularizar e vão chamar aquilo que a Bíblia chama de fato a profecia do fim dos tempos como se fosse mais uma das teorias da conspiração que não deu certo. Como todos aqueles que marcaram data e que não se cumpriram e tudo mais. Então, eu acho que pra gente vale muito a pena a gente tentar analisar primeiro a questão geopolítica, as possíveis tendências, mas quando for entrar no texto de Apocalipse 17, a gente tem que ir a fundo e fazer as observações que o texto bíblico faz, e não tentar dar uma coxambrada, uma ajeitada para poder, né, gerar uma expectativa que possa gerar cliques e tudo mais. A gente tem uma participação do Daniel Mastral aqui, né? No passado, que ele fala sobre o próximo Papa. O que ele fala tá cheio de furos. Ele tá cheio de furos. Não, ele fala que o próximo Papa seria o Papa que iria... ele primeiro diz, né, que
ele analisa, né, a criação do Vaticano a partir de 1929, ele diz que o primeiro Papa não poderia fazer parte porque quando foi criado ele já existia. Então ele começa a contar a partir do segundo Papa. Deixa eu até ver aqui a questão, né? Tá. Os papas que existiram a partir ali da criação do Vaticano, olha, são... Primeiro é Pio XII, o segundo é Papa João XXIII, depois é o Papa Paulo VI, depois é o João Paulo I, aquele que morreu em 33 dias, ele foi Papa por 33 dias, depois é o Papa João Paulo II, né, que foi um Papa muito amado, depois o Papa Bento XVI, que acabou renunciando, e o sétimo Papa Francisco. Mas ele faz assim algumas concessões na interpretação bíblica. E ele afirma, e para mim o maior erro é que se ele afirma que o próximo Papa é o anticristo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que dá para você saber quando Jesus volta. Porque na Bíblia, o anticristo ele vai fazer um acordo de paz de 7 anos. Tá certo? Então no dia que o camarada faz esse acordo de paz, você já pode contar 7 anos e saber quando Cristo vem. Entendi. E Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Então, é impossível alguém saber exatamente quem quer que esteja, porque se você sabe quem é, você sabe a volta de Jesus, o dia e a hora. Ninguém pode saber. Então, quando a gente chegar nesse aspecto, eu quero colocar no texto alguns prós e alguns contras dessa interpretação do Daniel Mastral, né? Ele não está mais aqui entre nós, mas eu sempre fui contrário a essas afirmações dele muito peremptórias, muito objetivas e definitivas, porque eu acho que ninguém tem, de fato, essa revelação. Ô Léo, tem alguma pergunta, alguma dúvida em cima do que a gente já falou, ou vamos deixar para mais para frente? Tem uma aqui que fala de São Malaquias, né? Então o João Marco pergunta pro Lamartine, segundo a profecia de São Malaquias, o próximo Papa seria o último. Como a teologia cristã vê esse tipo de previsão? Que ele acabou de responder, só deixando registrado aqui. Ó. Tem base bíblica ou é considerado superstição? Bom, para nós evangélicos, nós só entendemos como uma profecia que tenha caráter de inerrância aquilo que vem da Bíblia. Eu não estou de maneira alguma duvidando de que o São Malaquias possa ter tido esse tipo de revelação. Porém, para nós, se não está na Bíblia, nós não podemos afirmar. Então, o fato dele ter... Inclusive, a própria profecia de São Malaquias, alguns acreditam que ela foi produzida num tempo em que, de fato, ele precisava dar um choque de gestão, vamos dizer, na igreja, para chamar o povo de volta para uma vida mais de santidade, e menos política e mais religiosidade. Mas, de qualquer forma, é interessante, porque ele dá... né? Ele dá 113 profecias pequenas, versetos em latim, e o 113º, que é o Petrus Romano, ele dá um nome, né? E ele diz que ele será o Papa que vai enfrentar uma grande tribulação, que a igreja vai enfrentar muita perseguição, e a gente sabe que no livro de Apocalipse o anticristo ele se levanta contra o sistema religioso da Babilônia. Se alguns interpretarem que ali a Babilônia é a Igreja Católica, ela vai ser destruída pelo anticristo, tá bom? Agora, outros pegam a profecia de São Malaquias e juntam a profecia de Apocalipse 17, que fala dos 8 reis. E aí é quando eu acho que, de fato, as pessoas deixam de ter uma acuidade teológica e interpretativa e começam a tentar fazer força para acomodar uma profecia a outra e dizer que o próximo Papa é o anticristo. Eu quero já dar um spoiler e dizer o seguinte: eu não acho que nós vamos saber a respeito disso agora. A única maneira de nós sabermos efetivamente que o anticristo vai se levantar é que ele vai propor um acordo de paz
entre todas as nações que estão em guerra, e, portanto, judeus, cristãos e muçulmanos, e ele vai ter a ajuda de um líder espiritual, que vai ser o falso profeta, que vai produzir uma religião única, porque o argumento, a narrativa vai ser o seguinte: até hoje, religião está gerando guerra, então o que nós vamos fazer é criar um acordo de paz que acomode as 3 maiores religiões do mundo, e essa religião vai ter que ser uma religião aceita por todos. Quem não aceitar vai morrer. E aí tem toda uma série de outras decisões necessárias para a implantação disso. Então, na minha opinião, eu acho que se nós estamos caminhando de fato para o fim, e eu boto esse C bem grande, porque não podemos afirmar, o que eu penso é que o próximo Papa, ele terá que ser um Papa progressista. Por quê? Porque a narrativa de um anticristo, a Bíblia chama o anticristo de o anomos. A palavra grega anomos, que é traduzida na Bíblia por o iníquo, né? O filho da iniquidade, na verdade é uma má tradução. Essa tradução correta é um prefixo de negação, e nomos é lei. Então ele vai ser um homem que vai quebrar todos os paradigmas das leis bíblicas. Então é esse o espírito do anticristo. Portanto, esse papa, ele não vai ser um papa moderado. Se for, vamos dizer assim, dentro dessa visão escatológica, né? Se ele for ajudar esse governo mundial e tal, ele vai se levantar contra toda e qualquer lei da palavra de Deus, ou seja, ele vai ser um progressista para valer, e não só as leis que são religiosas, porque a Bíblia diz que ele se levanta contra Deus e contra tudo que se nomeia de Deus. Quer dizer, na minha opinião, ele vai querer destruir a religião no mundo. Um papa, se for o caso, acho difícil, né? Como é que um papa vai querer destruir a religião? Mas, de qualquer forma, o que eu vejo é que o próximo papa, se ele de alguma maneira vai estar caminhando na direção desse governo único, ele vai ser um papa progressista. Daniel, comentários, o que você acha? Então, eu acho que a grande estratégia do inimigo é enganar a igreja, enganar os cristãos e enganar os judeus também. E eu creio que o anticristo, se passando como o Mashiach, né, como o Messias judaico, infelizmente vai enganar Jerusalém. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai se passar por um cara que ama Jerusalém, mas depois dos 3 anos e meio da tribulação, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e contra o povo de Deus também. O Apocalipse diz que a noiva que representa Israel vai se esconder no deserto e tal. Então, inicialmente, o anticristo ele vai se apresentar como um cara pró-Israel, e para ele enganar a igreja, ele precisa se apresentar como um cara pró-igreja. Por isso que eu acho que na estratégia diabólica do que a gente vê em 2 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo fala que o advento do filho da perdição será através de milagres, sinais, prodígios de mentira, através da eficácia do poder de Satanás, eu creio que eles serão pessoas que não são cristãs, porque eu falo eles, a gente está falando a besta, o anticristo, falso profeta, um papa talvez, um líder religioso, pessoas que não são cristãs, mas que na verdade odeiam o cristianismo, se passando por cristãs, por pró-família. Então eu acho que a gente pode ter um próximo papa que, mesmo que ele seja conservador, ele vai se passar como conservador para enganar o povo e fazer com que o povo acredite que ele quer os melhores interesses e a melhor doutrina bíblica. Só que aí, depois de 3 anos e meio, tanto o anticristo quanto o falso profeta irão tirar o disfarce e se revelar como realmente anticristãos e antijudaicos e anti-bíblia e anti-tradição e anti-lei. Daí entra a interessantíssima explicação do pastor Lamartine sobre o termo grego anomos, né, que é o sem lei, aquele que é contra a lei. É aí que ele se levanta contra a lei. Então, a minha preocupação é que a gente tenha o advento do anticristo, do falso profeta, se passando por um líder religioso conservador, e o anticristo se passando por um político conservador pró-família, pró-igreja. E depois que ele enganar toda a igreja, aí ele se revela como um anticristão ou alguém com esse tipo de ideologia que a gente imaginaria. Esse é o grande medo que eu tenho, né? E uma maneira que eu vejo essa dicotomia entre o que é falado e o que é feito
é a gente que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, presidente Donald Trump. Sempre falou contra George Soros, sempre falou contra globalismo, sempre falou contra essa pauta das minorias, mas aí você vê ele vinculado, fazendo a mesma coisa que a Agenda 2030 do Fórum Econômico Mundial. Ele se dá bem pra caramba com o Klaus Schwab, falou que o Klaus Schwab fez um trabalho maravilhoso, que o Fórum Econômico Mundial é lindo, aí o Klaus Schwab falando que o Donald Trump vai fazer um belíssimo governo. Você fala, pô, achei que esses caras estavam com uma agenda contrária, né? Aí você vê o Elon Musk que está junto com o Donald Trump, você vê a página dele no site do Fórum Econômico Mundial também. O Elon Musk propondo que a galera conservadora e cristã é contra substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, substituição do trabalho humano pela inteligência artificial, acabando com os empregos, gerando uma dependência total de todo mundo com relação ao Estado, implementando uma renda básica universal. Então, eu creio que a gente tem que tomar muito cuidado com essa plataforma que a gente vê hoje, por exemplo, o presidente Donald Trump trazendo, porque aparenta ser cristã conservadora, mas eu acho que quando a gente passa numa peneira, você vê que tem coisa estranha ali, principalmente, eu falei do George Soros, que é o arqui-inimigo do Trump, né? O Scott Bessent, que é o atual secretário do Tesouro americano, que está ajudando a fazer ali essa política das tarifas, né? Ele é um cara que a vida inteira foi braço direito do George Soros e ajudou o George Soros a ganhar bilhões, quebrando primeiro a Inglaterra, depois os tigres asiáticos e depois o Japão, né? Agora acho que eles vão quebrar os Estados Unidos e o mundo e ganhar trilhões com isso e implementar a famosa nova ordem mundial, o grande reset, né, do Klaus Schwab, contando com o apoio dos cristãos e conservadores, né? E a galera não consegue entender que, falando contra o Deep State, contra o pântano, acho que ele trouxe todo mundo do pântano para o governo, né? Então, eu acho que ali tem algo preocupante. Inclusive pensando o protagonismo que Trump teve na assinatura dos Acordos de Abraão, né? E trazendo um acordo de paz, entre aspas, e agora a perspectiva de um novo acordo chamado Acordo de Ciro, em que talvez a gente veja aí no futuro próximo o encerramento da guerra na Ucrânia apenas para começar uma guerra contra o Irã, em que Israel, com apoio dos Estados Unidos, irão bombardear as instalações nucleares iranianas e vão tentar derrubar o regime iraniano e fazer uma grande paz ali no Oriente Médio. Talvez isso viabilize o acordo de 7 anos aí entre Israel e Palestina, que... Fica à vontade, pastor. Não, só para corroborar o que você está dizendo, o acordo de paz, ele também não será um acordo simplesmente em que as partes escolhem fazer. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, diz que ele fará uma firme aliança. E esta palavra, no original, dá a entender de uma aliança que vai ser forçada. E, portanto, aquele que vai propor essa aliança, ele tem que ser alguém que tenha poder para exigir isso. E não existe ninguém que tenha mais poder para exigir um acordo de paz do que os Estados Unidos, né? Então, assim, isso que o Daniel falou, que eu acho que é muito interessante, eu nunca tinha pensado nesse aspecto de que eu estava aqui imaginando que teria que ser um papa mais progressista, mas o que ele falou é totalmente verdade. Quer dizer, o anticristo, ele é o pai da mentira, né? Ele vai ser, na verdade, possuído pelo próprio Satanás, né? Então, ele pode muito bem começar com uma narrativa e mudar, e depois mudar. Verdade. Então, a narrativa será uma narrativa de engano. Então, eu não tinha imaginado que pudesse ser um conservador, mas pode até ser alguém que venha responder a anseios dos conservadores para depois virar o jogo, né? Pois é. Então, é nesse ponto que entra a ideia de uma infiltração dentro da Igreja Católica, né? Que é um tema que o Malachi Martin fala muito. Eu sugiro muito que as pessoas leiam os livros, né? Lembrando, a gente está falando de um cara, um insider do Vaticano, né? Que é um padre jesuíta irlandês, né? Que viveu em Roma, no coração ali do Concílio Vaticano II, foi assessor do cardeal Agustin Berg, e ele escreveu depois que ele... Parece que ele viu alguma coisa no Vaticano que o assustou, ele pediu a liberação de uma parte dos seus votos com os jesuítas e foi morar na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele escreveu o livro O Último Papa, em português, né? Em inglês é Windswept House, e ele escreveu o livro Jesuítas e a Traição da Igreja Católica, e ele escreveu o livro The Final Conclave, né? O Último Conclave.
Quem quiser saber sobre infiltrações de grupos anticristãos dentro da igreja, se passando como cristãos para destruir a igreja, eu estou falando da igreja católica, é lógico que isso acontece nas igrejas protestantes também, leiam esse livro. Se alguém quiser saber ainda mais informações, aí a gente tem o Léo Lyons Agami. Léo Lyons Agami é um cara que é fruto da mistura da família, de algumas famílias nobres italianas, né? Ele tem tios e avós que eram senadores, e a família Lyon é a família da rainha mãe da Inglaterra, já falecida há muito tempo, né? O último sobrenome da rainha mãe era Lyon. Então ele vem de uma nobreza que mistura nobreza italiana com nobreza britânica, e ele começou a carreira como DJ do Vaticano. Ele era o cabeça da rádio do Vaticano. E esse cara se envolveu em várias sociedades secretas, né? Não só na maçonaria, mas também no antigo primitivo rito de Mênfis e Misraim. E então esse cara tem um know-how muito grande das sociedades secretas e do ocultismo, e ele escreveu uma série de livros sobre esse assunto, chamado Confessions of an Illuminati, né? Confissões de um Illuminati. Parece tudo palhaçada, mas o livro é lotado de documentos e comprovações, é muito interessante. E ele escreveu um livro específico sobre o Papa Francisco, chamado Pope Francis the Last Pope, né? Papa Francisco, o último Papa. No caso do Léo Zagami, não tem nenhum livro dele em português. Então, se você quiser saber mais sobre essas infiltrações de grupos diabólicos dentro do Vaticano para destruir o Vaticano de dentro para fora, esses livros que eu indiquei são altamente recomendados, tá? E só para citar uma coisa bem louca, o livro O Último Papa começa com um ritual diabólico acontecendo numa capela ali no Vaticano e na Carolina do Norte, ao mesmo tempo, em 1963, eles conectados por telefone, eles fizeram um ritual grotesco ali, fizeram coisas que não tem como falar aqui, que são pesadíssimas, e assim, o livro é de ficção. Só que quando perguntaram no Coast to Coast AM, né, o Art Bell, nesse programa de rádio famosíssimo nos Estados Unidos, perguntou para o Malachi Martin, falou, olha, quanto do livro ali que você escreveu tem de verdade? Ele falou 80%. Ele dizia que 80% do livro é verdade. Nesse livro, esse ritual diabólico, eles colocaram um trono ali nessa capela no Vaticano e entronizaram Lúcifer como o novo deus do Vaticano. Parece que foi nessa hora que, quando ficou sabendo disso, o Malachi Martin deu linha na pipa, saiu fora e começou a falar essas informações por meio da ficção, que era a única maneira que ele conseguiu falar. Mas, apesar disso, dessa tentativa de se blindar fazendo livros de ficção, ele teve uma morte muito misteriosa, porque ele disse que alguém o empurrou de uma escada quando ele morava nos Estados Unidos, ele ficou internado um tempo e morreu logo depois. Então, a história dele é envolvida numa série de loucuras, tá? É muito fácil a gente falar, é tudo teoria da conspiração. Eu costumo dizer que teoria da conspiração é papo de preguiçoso, porque teoria da conspiração foi inventada na época da Comissão Warren, depois da morte de John Kennedy. A CIA inventou esse conceito para silenciar todo mundo que dizia que a CIA tinha matado Kennedy, né? Então, eu citei uma tonelada de livros e documentos aqui para vocês. É claro que quem não é preguiçoso vai lá e vai ler. Quem é preguiçoso vai falar, isso é tudo teoria da conspiração. Eu chamo essa galera de Kruger por causa do efeito Dunning-Kruger, o efeito Dunning-Kruger é um viés psicológico que é o seguinte, quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais ela acha que sabe, né? Então, Brasil é o país do Kruger, né? Se você botar na internet aí no Google, bota assim, apenas 8% dos brasileiros são capacitados a ler e entender o que está lendo. Então, a gente tem 92% dos brasileiros, infelizmente, não tem capacidade de ler nem entender. Então, é uma anomalia brasileira. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe que ela termine aqui. Deixe o seu like para que mais pessoas possam receber esta palavra. Inscreva-se no canal Lamartine, o Profeta, e ative o sino para não perder as próximas mensagens. E eu quero ler você nos comentários qual foi a parte deste vídeo que mais falou com a sua vida. Ou qual tema bíblico você gostaria de ver nos próximos vídeos, que o Senhor fortaleça a sua fé, lhe conceda sabedoria, paz e discernimento para permanecer firme em todos os tempos. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.